Olá, boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, 17 de maio de 2021, 8 horas da noite. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje a gente vai falar com uma incrível psicóloga, Maria Inês Giora. Ela também é psicanalista e escritora. Vai ser demais aqui. Já vi a Maria Inês aqui. Eu vou enviar o convite aqui para ela. Hoje a conexão foi. A primeira conexão deu um errozinho. Já vou chamar ela aqui. Aqui, achei. Agora vai entrar aqui com a gente. Hoje o tema é sofrimento psíquico não é doença. Oi, Oi, Marinês. Pong, como é Tudo que bem? tá tudo? Que prazer, Saudades. saudades. Deu tudo certo aqui a conexão com a gente. É, eu iniciei, deu um errinho, que É, ontem deu também. Aí a live ficou meio. No Instagram ficou. Não ficou sincronizado o áudio e vídeo, mas quando eu ponho no YouTube fica certinho. tá bom, tá ótimo. Como é que você tá? Você tá bem? Ah, tudo bem. Fazendo um trabalho ótimo aqui, né, Guigo? Tô gostando, que bonito eu fico com as lives. Muito obrigada de me convidar, viu? Ah, imagina, o prazer é todo meu. E hoje um tema super especial, né? Sobre a saúde mental na pandemia e especificamente sofrimento psíquico não é doença, né, Marinês? Pois é, Rodrigo, eu gosto muito de falar desse tema, porque eu acho que ele é um tema muito importante. Para a gente falar dele, eu acho que é um pouco lá atrás, ó, lá atrás, no Dr. Freud, ele, um mente médico em Viena, um neurologista, começa a ter dores físicas, né? Todas eram físicas, embora 90% não fosse física. E ele, como neurologista e médico, o que ele observa? Ele observa que, ao examinar essas pessoas que se queixavam de dores físicas e psicológicas também, mas não eram nomeadas ainda assim, essas pessoas, ele observava que elas não tinham nem lesão em membro ou órgão, e como neurologista, ele também percebia que elas não tinham lesão central. Então, o que acontece? É aí que vai ocorrer o nascimento daquilo que vem a ser conhecido como a psicanálise, de extrema objetividade, que começa a mostrar que se o sofrimento não era dor, não era físico, né, de onde ele vinha e por que ele vinha, né? Então, eu acho um pouco que a E deu algum errinho aqui. A Marinês saiu. Eu vou aguardar aqui a Marinês voltar. Deixa eu ver se ela tá aqui no. Ah, tá aqui. Eu vou chamar de novo. Em alguns segundos ela vai aqui com a gente. tô Oi, deu certo. deu alguma trava aqui, talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Então, o que que eu observo, né? O que que eu venho, com que eu venho lidando há tantos anos no consultório? Com as dores. Uma vez eu li naquela Folha de São Paulo, quando tinha aquele caderno do meio, que era um caderno muito interessante, uma pessoa que eu gosto muito, o Siddhartha, ele é um neurocientista brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, extremamente receptivo, e, e uma vez eu troquei ideia com ele a respeito disso, ele concorda, ele pensa igual, e ele publicou na Folha, dizendo assim, e eu acho que isso resume o que eu quero falar. Ele publicou dizendo assim: no final, o Dr. Freud é que estava certo. A psicanálise estava certa. Transformar em dores, em dores, em doença, dores humanas normais. Transformar em doença dores humanas normais. Eu não quero dizer que o remédio não é necessário, mas ele não é absolutamente necessário, ele é um coadjuvante.
Então, eu resgatar aquela sensação de que estar ansioso ou desejante, ou, enfim, esperando alguma coisa, não é estar com TDAH ou estar preocupado. Estar com medo, que é absolutamente humano, não é estar angustiado. Estar triste é absolutamente natural. Veja essa situação que nós estamos vivendo, né? Onde o sofrimento psíquico é natural. Se alguém disser que está ótimo, que está tudo bem, que não está sentindo nada, essa pessoa está com algum problema. Todo mundo chorou, todo mundo teve medo, todo mundo engordou, todo mundo, enfim, não viu as pessoas, todo mundo sentiu falta de abraço, de contato, todo mundo deixou seus lugares, todo mundo perdeu pessoas, as pessoas não deram tchau para um monte de gente que foi embora, que a gente não vai ver mais. Então, eu acho que não exatamente só a situação da pandemia, qualquer situação que evoque a dor psíquica, eu percebo que nós humanos, nós temos muito medo de lidar com ela. A dor psíquica, ela é... Se a gente vai a um médico desavisado, é por isso que eu encaminho para alguns médicos, né? Que são excelentes pessoas, até fica aqui uma... Não estou fazendo propaganda, mas é uma pessoa que eu respeito muito. Dr. Marcos Zanetti, que é meu parceiro em casos onde ele é extremamente estudioso, e ele não tem essa visão biologizante do sofrimento, né? Sofrer não é estar doente. Sofrer é ser humano. Então, Perfeito. o que eu acho é que a gente tem medo desse sofrimento. Não é que a gente tem medo de sofrer. Todo mundo sofre bastante, né? Mas a gente tem medo de sentir angústia. Aí você vai lá num lugar e a pessoa já te adjetiva. Você está com depressão, você vai ter que tomar por 6 meses ou 2 anos esse ansiolítico, que são 4 gerações, a paroxetina, a fluoxetina, a sertralina, a venlafaxina, e vai ter a quinta, a sexta, a décima. E essa é uma situação. E, às vezes, precisa sim da medicação, porque aquele sofrimento é um pouco maior do que o que você aguenta. Mas a gente precisa aprender a ter medo do nosso sofrimento. Ele passa. O sofrimento passa. A gente tem que aprender a acolher o nosso próprio sofrimento. Existem 1000 formas de fazer isso. Outra coisa que eu fico muito brava, todo mundo que me conhece sabe, que eu fico muito brava mesmo, com essas síndromes americanas. Fulano tem TDA, TDAH, EPS, YZ. Às vezes as pessoas estão ansiosas, elas estão passando por situações. Por exemplo, eu conversei com um puber, vamos dizer assim, que se analisa, e ele diz para mim: Inês, sabe o que eu tenho pensado? Eu não vou viver a adolescência, porque faz 2 anos que eu tinha que estar vivendo a adolescência e eu estou em casa. Mas a única coisa que me conforta, e isso é lidar com o sofrimento, é que o meu grupo também está em casa. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente, né? É, Lidar com a dor, lidar com o medo, lidar com a nossa humanidade. A nossa humanidade não precisa ser medicalizada. Essa é a minha... perfeito. Perfeito, Marinês. Eu ia comentar exatamente isso que você falou no finalzinho agora, que a gente tem que tomar cuidado para não medicalizar os nossos sentimentos, né? Muita gente tem medo de abrir a janela, olhar para o que está sentindo. Acho que é exatamente isso que você falou, eu concordo plenamente. Rodrigo, mas você não acha que existe um perfil de normalidade? Se você comparar com essa história de rede social, existe um perfil de normalidade, né? Que a pessoa tem que ser... O Freud, que não é uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade. Se você pensar, eu tenho um monte de manias, eu de vez em quando tenho as minhas coisas histéricas,
que eu não dou conta. De vez em quando a gente fica meio fora do ar. Nossa, isso eu não lembro. Às vezes a gente fica meio obcecada. Ele sempre disse, tudo é uma questão de, não de qualidade, porque todas essas coisas a gente tem. Eu vou me preocupar com a quantidade, se a pessoa vive em torno daquilo. Mas também há de se dizer que um sintoma, ele não é nada maligno. Se o sintoma existe, ele existe por algum motivo para dar conta de alguma coisa. Portanto, uma análise não deve transcorrer no sentido de ir para cima do sintoma e falar, consegui. Não. O sintoma é necessário. A hora que ele puder ir embora, sozinho. Ninguém precisa mandar, né? Então, eu acho que assim, a gente tem intimidade com tantas coisas e a gente não tem intimidade com a nossa intimidade, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Eu sempre digo, você já chorou? Vai chorar, chora um pouco. É bom chorar. Ainda falo, chora no banho. E para de chorar a hora que você começar a sentir pena de você, né? O luto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser acompanhado, ele precisa de uma parceria, né? A dor, a angústia, só que ele tem que ser escutado, mas ele não vai te matar. Você vai passar por aquilo. Se você medicalizar tudo isso, o que acontece? Você não sente. E lá para frente ele volta de um outro jeito. Tem aquele livro belíssimo que chama Imperador do Mal, que discorre sobre a ocorrência do câncer como uma autoimune, que o câncer é a doença da amargura, né? Ele é a Sim, amargura. é, é perfeito isso que você está falando, Marinesa. E falando do luto, né? Quantas pessoas não vão. Eu recebo vários directs aqui. Eu tô chorando muito porque meu parente faleceu. É normal sentir dor nesse momento, né? Não dá para você tampar a dor porque depois vai vir a dor. Tem que lidar com os nossos sofrimentos, olhar para eles, trabalhar eles. Não adianta fugir deles, né? Não, eu não falei para você que se alguém, nesse momento, ou em qualquer momento de dor, disser que tá tudo bem, tá tudo. Sim, Essa pessoa tá. Porque não tá nada bem, não tá nada sob controle. Inclusive, lembrando essa situação da pandemia, ela é uma situação que convoca coisas com as quais nós humanos temos muita dificuldade de interagir, que é a nossa impotência, o nosso descontrole. Nossa, que medo que a gente tem do nosso descontrole, né? O Foucault falava isso. E nós, psicanalistas, então, a gente morre de medo de descontrole. Porque o Foucault dizia assim, para os psi, né? Falando dos médicos, psicólogos e psicanalistas, enfim, ele dizia assim, antes de encontrares o cadáver, encontrarás o cérebro. Então, ele dizia que o médico, ele tem medo da morte e nós temos medo do descontrole, da loucura. Por isso que acho que a gente vai ser psicólogo, né? Psicanalista, porque quer controlar. Agora, uma coisa que eu acho belíssima, essa coisa melhor que a Ilíada, que a Odisseia, que é essa aventura da vida de cada um, né? Cada um se conhecer, cada um poder perder o medo de si mesmo, perder o medo do que sente, perder o medo das suas escolhas, não ter medo de não gostar do que escolheu e escolher de novo, não ter medo da dor, a dor não mata, não ter medo de ter insônia. Acorda, não está com sono, pega alguma coisa, vai ver televisão, vai ler. Por que a gente tem tanto medo né? Como se a gente fosse uma coisa que vai expressando sentimentos em relação aos quais a gente não tem o menor conhecimento e precisa que um outro diga o que é. E quando esse outro fala do lugar da biologia, ai, danou-se. Por quê? Porque ele falando do lugar é Imperador do Mal. Quando ele fala, uma pessoa está perguntando qual o nome do livro do imperador. É o Imperador do Mal. Quando uma pessoa, né,
vai, enfim, nessa coisa de perguntar o que ela tem e recebe um diagnóstico que é uma doença, ela se sente doente. Mas o que é ser doente? Entre aspas, é ser errado, é estar com alguma coisa errada. Ter angústia, ter medo, ter ansiedade. Em geral, isso não precisa ser medicado. Ficar triste. É normal ficar triste. A gente não precisa ter medo de ficar triste. Às vezes, existem tristezas muito profundas, que aí sim precisam ser medicadas com coadjuvante. Mas eu sempre digo, o importante, não importa o tipo de terapia que você vai escolher aquela que faz melhor. Mas o importante é você poder estar sendo escutado para poder se escutar. Você tem que perder o medo de você e da sua dor, né? Perfeito. Eu vou até dar um exemplo meu aqui. Um determinado ano eu tive síndrome do intestino irritável, que antigamente para os médicos gastros eram visto assim como última opção. A pessoa era examinada inteira, todos os exames. Ah, então não é nada, então é emocional, é síndrome do intestino irritável. E hoje os próprios médicos estão já percebendo esse diagnóstico antes, para complementar tudo o que você está falando. É exatamente isso, Maria Inês. Então, e o que você ouviu desse diagnóstico? Então, e aí o que resolveu para mim? O remédio ele ajudou um pouquinho, mas o que tem que mudar é a gente por dentro, porque ele dá só um empurrãozinho, assim como os antidepressivos, né? Você sabe que eu falo? Eu tenho 2 celulares, né? E eu falo que a gente é que nem esse coisinho aqui, né? Que nem esse artefato. Esse artefato aqui, ele vem com um sistema operacional, no caso é Apple, então ele é o iOS. E ele vem com o leitor para o iOS. Só que tá perfeito. Tudo que acontecer aqui dentro do sistema iOS, o leitor do iOS lê e fica tudo bom. Se fôssemos nós, a gente teria um outro sistema operacional junto. Podia ser um Linux, um Windows, qualquer coisa. E aí o que acontece, né? Como é que o iOS vai ler o Linux? Ele não consegue. Esse Linux que eu estou nomeando é a nossa humanidade. Então, nós somos um artefato que tem um corpo biológico e que tem um leitor para o biológico. Por exemplo, quer ver uma coisa super comum? Quando a gente vai sair, todo mundo relaxa, né? E todo mundo xinga aqui e fica bravo, que perto da gente sair de férias, a gente fica gripado. Por quê? Porque o sistema imunológico nosso rebaixou. Mas como o leitor é o cérebro, nosso querido cérebro, né? Ele não lê ele não lê o emocional, ele não lê o simbólico, ele lê o biológico. Então você fica vulnerável, baixa a sua imunidade e você fica vulnerável a qualquer vírus e fica gripada e fica com tosse, fica febril. Quando na verdade você só relaxou, que é aquela coisa. Tô triste, eu tô cansada, né? Tô deprimida, eu vou. Essa leitura eu acho que a análise traz, né? Não de uma maneira. O setting da psicanálise, eu acho ele fantástico, porque ele não lida, à exceção de coisas hediondas, ele não lida com o certo, errado, normal, anormal. Ele lida com o desconfortável. E o que é o desconfortável? É o nosso sofrimento, é aquilo que não está bom. Né? Agora, por que as pessoas... Eu também me pergunto, por que ainda hoje as pessoas têm tanto medo de lidar com elas mesmas? Exatamente. E eu lembrei aqui da nossa amizade de 20 anos e eu lembrei de uma frase sua, né? Que você falou do normal, né? O que é esse normal? As pessoas falam, eu sou normal, eu não sou normal, eu estou certo, eu estou errado.
como que você pode esclarecer isso? Né? Porque assim, eu falei, a exceção das coisas hediondas. Mas o que é o normal? Né? Sim, O que é normal? É aquilo que não tira coisas hediondas, que eu estou falando, que é abuso de vulnerável, lógico. coisas dos psicopatas. Todos nós outros não psicopatas, que aí o psicopata é um caso a estudar, mas que a psicanálise não tem como intervir. A nossa medida é o desconforto. A coisa não precisa estar certa ou errada. É melhor a gente pensar se isso, porque senão você entra num ajuste todo de certo, errado, bonito, feio, normal, normal, está de acordo, não está de acordo. Não, tem que ter a questão do conforto e o desconforto. O que é o normal para mim é aquilo que é confortável. Aquilo que é Sim, absolutamente confortável, que vai fazer você produzir, que não vai te boicotar. Outra coisa terrível é esse boicote que a gente faz, né? Concordando com essas ideias que o meu sofrimento é uma doença. Eu devo estar doente. Eu não estou bem. É diferente. Poxa, Rodrigo, eu não estou bem. Por quê? Porque eu estou triste, porque eu estou com medo, porque nada saiu como eu queria, porque não deu certo. Olha, vou lamentar, tenho essa coisa para fazer, né? Mas não. O que a gente vê é que as pessoas ficam preocupadas em entrarem nesse critério do normal ou anormal, como eu disse, transformando emoções humanas naturais, normais, em doença. sim, perfeito. E muita gente também fala, ah, eu tô passando uma situação difícil, desconfortável, mas não é no difícil nem no desconfortável que a gente aprende. Imagina uma pessoa que nunca vai passar por uma situação difícil, ela não vai aprender nada, não é? O que que você acha? Ué, mas exatamente o desconforto ou o conflito que traz o crescimento. O Piaget falava Sim, isso. Ela olha, aprende mediante o conflito. Quando ela tiver um conflito, ela vai ter que pensar, né? Então, assim, eu me lembro de um exemplo muito bonitinho, que era assim, que uma criança, ela estava sentada, que a criança é mágica, né? E aí ela veio lá um professor e perguntou para ela, como forma esse lago? E ela falou, vem um gigante lá de cima, pisa, chove e forma o lago. Aí o professor explicou para ela, que também tem isso, né? Explicou para ela, passou um dia, explicou no nível dela, passou um dia, aí ele voltou e perguntou, e ela continuou dando a explicação do lago, até que ela pudesse mudar, porque também tem isso. A gente tem que ter o timing da mudança. Uma hora aquela criança vai olhar e vai falar assim, mas como assim o lago? Como assim o gigante? E aí é hora de mudar, né? Aí, sim. então, E isso desde a nossa infância, né, Marinês? Imagina, uma criança só aprende a andar porque cai, porque erra e vai aprendendo sozinha, ninguém ensina, mas né? você sabe que tem uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu Ah, sempre falo aqui no consultório, que é assim: a gente é um ser do outro, né? O ser humano é um ser do outro, né? Enfim, o eu é o eu do outro. E é assim que a gente vai olhando e vai crescendo. Se eu te encontrar, ou encontrar uma criança com 3, 4 anos e perguntar para ela por que ela vai na escola ou por que ela toma banho, o que ela vai responder para mim? Porque senão minha mãe fica brava. Se eu encontro ela mais tarde, ela vai responder para mim. Porque tem que. E mais tarde, eu diria que 80% de nós passa a vida no tem que. Bem mais tarde, a gente, ou não tão mais tarde, mas em algum momento bom, a gente pode perguntar e a pessoa falar assim, porque eu gosto, porque é importante para mim. Aí eu entro na questão do desejo, né? Que é outra coisa. Às vezes, o ser humano, como ele é um ser do outro, e ele tem que desejar como o outro, ele entra nesse conflito e acaba criando angústias,
depressões, sensação de inadequação. A sensação de inadequação, para mim, é mãe de metade dessas coisas, que é a angústia, o sentimento de se sentir preterido, excluído, não parte, né? Aí você deprime. Nós humanos, a gente é de bando, a gente precisa do bando, né? A gente precisa do bando, senão a gente não vive bem, embora a gente também precise da nossa individualidade. Mas eu acho muito importante, né, falar bastante isso, que o sofrimento psíquico é o sofrimento psíquico, ele não é doença. E às vezes um sofrimento físico, ele advém de um sofrimento psíquico, que é o que a gente chama de somatização. E se você tratar só o que foi somatizado e não a causa, o que acontece? Aquilo volta, e volta, e volta, e volta. Cada vez com uma cara. Exatamente. Somatização por exemplo, o que eu citei do síndrome do intestino irritável, também a gastrite. E é totalmente a emoção gerando uma dor física que confunde a pessoa, mas na verdade é emocional. É aquilo que eu te falei do artefato. Então, por exemplo, se você ficar, isso os médicos já concordam, se você ficar, como o leitor é biológico, se você ficar muito tempo, né, que até os médicos falam engolindo sapo, você vai atrapalhar todo o funcionamento da sua tireoide. Você pode ter um mal de Hashimoto, você pode ter uma tiroidite, você pode ter um câncer de tireoide, de coisa que ficou aqui, né? Tem gente que fica aqui depois vai para o estômago. Sim, gastrite, acho que a maioria é emocional. Como quem está fazendo a leitura é o cérebro, isso tudo vai sendo interpretado. Olha, eu estou com refluxo. Está com Sim, repulsa do que você está vivendo. O que está aqui, que vira, às vezes, até câncer? São coisas que você não pode deixar sair. São emoções que ficaram presas, né? perfeito. Precisam sair, precisam ser verbalizadas. Mas aí também vem a questão do outro. Vou verbalizar para quem? Né? É, Qual é a que eu tenho? exatamente. A, se, a, se a nossa mente não põe para fora, o corpo vai ter que pôr, vai ter que sair de algum jeito. Pode sair inclusive também no intestino preso, no intestino solto. E um grande exemplo também disso que você está falando é a dependência emocional de um parceiro, né? Isso aí não tem remédio. Remédio para a dependência emocional de um parceiro. E, Você mesmo falou que às vezes são coisas que começam lá atrás. Essas dependências, elas podem ter sido formadas no tipo de vínculo que você conheceu. Qual é o primeiro vínculo que a gente conhece? É o vínculo mãe-bebê. sim, Infelizmente, a mãe é a pessoa mais importante na formação do psiquismo do bebê, porque o pai vai entrar depois, né? Então, assim, tem muita coisa que você forma, ou olhando como os pais se relacionam, e aí você vai escolher parcerias parecidas. Aí você pode estar comprando o sofrimento, porque você vai achar que, meus pais brigam muito, isso é inconsciente. Então, eu vou escolher uma pessoa com quem eu vou brigar muito, porque isso é estar casado. E tem perfeito. um texto de um livro lindo que está por aqui, da Pincus e Dari, eles eram marido e mulher, Psicodinamismo do Grupo Familiar, que ela conta um caso que ela atendeu, que a mãe teve duas filhas com um homem e uma terceira filha com outro homem. E ela falava assim para as filhas: o homem não presta. Homem não presta. As três se casaram com homem, tipo bandido, alcoólatra, bravo. Por quê? O que elas aprenderam? Que o homem não presta.
que é aquilo que a gente chama de significante materno primordial, que é aquilo que te dá, né? Que tem lá no conto da Bela Adormecida, que vem todo mundo e fala: serás belas, serás não sei o quê, serás não sei o que lá. São os nossos votos de berço, né? E sim, estou lendo uma frase muito bonita: pessoas tóxicas intoxicam as outras, pessoas doentes adoecem as outras. Sim, mas É, tem toxicidade. exatamente. Eu tô adorando nossa live, Marinês. E para complementar aqui você, tem um autor, Bert Hellinger, que ele dizia que ele diz que quando você vai construir uma família, você precisa criar uma nova família, senão você acaba repetindo a criação que você teve nesse exemplo de pais que brigaram. Se você não prestar atenção, você vai brigar no seu novo relacionamento igualzinho, se você não criar uma nova família. Então, mas aí que eu te falo, quando você vai escolher o seu par, né, o teu inconsciente está olhando assim: qual é o modelo de relação que você tem? Ou a relação entre seu pai e sua mãe, ou a relação de um deles com você, né? Então, é isso que esse é o nosso modelo de relacionamento. A gente pode repetir o casal parental, ou a gente pode escolher alguém parecido com a nossa mãe ou parecido com o nosso pai. Não estou falando de Édipo, né? Estou falando de escolha mesmo, de relação de objeto, né? Lógico. Vê quanta coisa, como a gente é complexo, né? Como a gente não pode ser reduzido à fluoxetina, à sertralina, enfim, a todas essas coisas. A gente é maior, são coadjuvantes nas nossas dores, mas não causam as nossas dores. As nossas dores, elas não são doença, são expressões do nosso simbólico, são riquíssimas. Não sou sádica, mas são riquíssimas, porque elas expressam aquilo que, engraçado, eu escuto muito uma frase no consultório, que é assim: eu vou te falar uma coisa que eu não vou falar para ninguém. Está falando para a pessoa certa, porque o analista é ninguém. Ele é ninguém. Ele é um suposto saber. Ele não julga, ele não afere, ele não demanda, ele não sabe antes que você, ele sabe junto com você, ele sabe com você. Ele é o barqueiro. Ele é o barqueiro que lá do Dante, da Divina Comédia, que vai te levar a atravessar o inferno, o purgatório, e quem sabe vocês chegam em algum lugar, né? Então, assim, Perfeito. não tem que. Eu acho que o analista, as pessoas têm muito receio, né, dessa coisa da análise, mas eu acho que é por causa dessa modalidade da perfeição. Eu ainda escuto hoje, em 2021, o meu marido falou que não vem porque ele falou que ele não é louco. Então, complementando isso, eu estava anotando aqui para te falar. Hoje em dia chamam de psicofobia, né? As pessoas que têm preconceito contra quem faz atendimento ou com psicólogo ou com psiquiatra, e ainda existe isso, né? Muito. E aí, quando eu escuto essa coisa, eu falo assim: olha, então avisa para ele que eu também não atendo louco. Que fique tranquilo, eu também não atendo louco. Porque, quer dizer, é uma coisa, não existe, né? É, Não- É, a nossa exata. cidade é tão complexa, é tão fluida, é tão bacana, né? Se a gente tivesse aprendido, se a gente pudesse, pelo menos daqui para frente, ensinar nossos filhos, nossos netos, a ter menos medo de nós mesmos. O que é isso que eu estou sentindo, né? Não precisa ter medo. Para! Ensina. Que é aquela história. Que cheiro é esse? Deixa eu ver, né? Mesma coisa. Que dor é essa? Deixa eu ver. Que dor é essa, né? Então, assim, não é doença. Doer no humano é normal. É normal doer, é normal ficar triste, é normal ter medo. Você sabe o que é o medo? Ah, O medo é uma explosão de adrenalina que é para ter mesmo. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, você fala: Marinês, vou te dar uma carona.
nós vamos lá não sei aonde, e o nosso carro quebra no meio de uma... A minha adrenalina, sua, nós vamos ter uma explosão de produção. Por quê? Porque, com muita adrenalina, se uma formiguinha pisar num galho, a gente... Então, é um hormônio de defesa. Então, é só eu entender. Meu, peraí. Se eu estou tendo um ataque de pânico, de ansiedade, que aliás não é ansiedade, eu falei de angústia, né? Que é medo. Alguma coisa está me dando medo. Real ou imaginário. Pode ser uma coisa real ou imaginária. Não importa, tem o mesmo valor. Então, o que está me dando medo e como eu faço para passar? E eu acho que ter medo de ter medo, né? Ter medo de ter dor, ter medo de ficar triste, faz com que o medo, a dor e a tristeza sejam muito maiores. Eu falo que todo mundo só tem um ataque de pânico primeiro. Depois você fica tendo medo de ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Mas é o medo do primeiro. É, perfeito. É, eu tava adorando tanto aqui a nossa live que teve tantos elogios para você que eu acabei nem lendo. Eu vou fazer uma pausa aqui para ler os elogios das pessoas, Marinês. Teve muita coisa. Vou começar aqui pelos mais recentes. A Silvino, muito bom. A Rosi mandou palmas. A, a minha amiga e sua amiga Maria Rita tá aqui também, mandando E um monte de curtida. que vontade de dar um abraço na Rita. A Natália aqui, minha amiga também, que live essencial, adorando. A Carmen perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Eu só não sei se o som no Instagram vai estar certinho, igual a de ontem, mas eu vou colocar no YouTube e lá fica certinho. Nossa, tem um monte. A Natasha, muita gente elogiando. Eu ficaria aqui uns 10 minutos pegando, olha, a Rosane, muito bom. A Lúcia, muito bom. Tem muitos elogios, nem dá para ler tudo. Rodrigo, você sabe, né? Meu devotamento essa minha briga de tentar tirar com a mão esse movimento psíquico e mostrar que ele não é doença, que ele é natural, vem dessa paixão que eu tenho pelo meu trabalho. Eu sempre... Nossa, eu sento aqui 8 horas da manhã, levanto 10 horas da noite. Agora eu estou conseguindo trabalhar domingo também. Eu consegui, porque assim... É verdade. Né? Porque é uma coisa que é lidar com um pedaço especial do humano, que é a humanidade, é o simbólico, enfim, é aquilo que nos torna diferente dos animais e de todo e outra qualquer coisa, né? E eu te falo, a gente tem medo disso. A gente tem medo da nossa humanidade. A gente tem medo de doer. A gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de não estar normal, de ser louco. Aí eu penso, isso é uma fantasia, né? É uma fantasia. Porque se eu estou pensando que eu sou louco, eu não sou louco. Porque se eu fosse louco, eu não ia saber, nunca ia achar que eu era louco, óbvio, né? Então, assim, eu acho que... E às vezes a loucura é uma bendita saída. Porque existem realidades tão insuportáveis de vida que não é doença. São realidades de vida insuportáveis. Que a pessoa, para poder ter um pouco de sossego, ela precisa surtar, precisa romper com aquela realidade. Senão ela não dá conta. Senão fica muito pesado. Perfeito. E a minha mãe também está aqui na live, ela tá adorando. O Antônio também, meu grande amigo. A Natália falou, é nítido o quanto a Marinês apaixonada pelo que ela faz. Eu concordo. E eu vou até complementar, Marinês, que a sua profissão é muito linda, né? Ela é claramente aquela coisa, né? A gente tem uma missão para cumprir aqui. Se quem acha que a gente veio na Terra só para se divertir e viver e morrer, não tem sentido. A sua profissão é muito bonita.
Eu tô lendo uma coisa de uma pessoa que é muito especial, que escreveu assim, que eu disse que viver com medo é viver pela metade. Isso é a frase de um filme. É verdade. Se a gente vive com medo, a gente vive pela metade, né? Então, por exemplo, a coisa mais... Eu fico brava. As pessoas sabem que eu fico brava. Se eu pudesse, eu ia todo mundo lá do consultório. Eu fico muito brava, eu ligo para os médicos e fico brava com isso. Por quê? Tudo, para tudo, é receitado antidepressivo. O antidepressivo, por exemplo, eu que tenho mania de ficar estudando as coisas, se uma pessoa ela está com ansiedade e não com tristeza, ou seja lá o que for que aquela pessoa viu, o que acontece? O que acontece? O antidepressivo aumenta a ansiedade. Então você fala assim, por química isso? Aí você fala assim, poxa vida, não estou melhorando. Reporta ao médico, olha, não está fazendo efeito. Não, então vamos aumentar, ou vamos trocar. Quando, na verdade, é parar e falar, peraí, o que está doendo? Aonde que está doendo? Como a gente pode fazer para melhorar essa dor humana normal? Né? Suportar o choro, suportar a angústia, suportar a dor do outro, para que o outro consiga suportar a sua dor. Perfeito. Enquanto a gente estiver recorrendo somente aos remédios, vai estar sempre aumentando eles e não vai resolver. Não... E a indústria farmacêutica ficando cada vez mais... Porque Sim, o sofrimento humano virou doença. Então, ele precisa ser tratado com remédio. e o remédio pior que o... passa, nenhum passa. Pode melhorar a tua crise de pânico, pode melhorar a tua crise de depressão, mas não resolve. Por isso que eu gosto desse psiquiatra que eu falei, o Dr. Marcos, porque ele é uma pessoa que tem consciência disso, né? De que precisam coadjuvar análise, remédio e o fortalecimento da pessoa. Eu não sou Perfeito. analista que fico quieta 50 minutos, de jeito nenhum. Até viralizou um vídeo do Paulo Gustavo depois que ele infelizmente morreu, um ídolo nacional, que ele falou: eu não gosto de terapeuta que fica quieta, eu gosto de terapeuta que fala. Porque daí você sai pior do que você chegou. Eu tenho que ver progresso, eu tenho que ver melhora, né? Eu tenho que ver progresso e melhora. Como é que você faz, Rodrigo? Você abre para pergunta? Porque eu não sei, daqui a pouco, daqui mais ou menos até umas 21 horas, eu posso ficar, depois eu tenho que ir. Ah, perfeito, Marinês. Quando você tiver que ir, você avisa, a gente encerra aqui, não tem Mas problema nenhum. você abrir para pergunta, se alguém quer perguntar alguma coisa, não? Ah, as pessoas podem perguntar aqui tanto Ou, nos ou pedir para falar de mais coisa? sim, é, e eu vou pegar aqui, eu anotei uma palavra que você falou aqui, desejo. E aí eu lembrei de uma frase de um filósofo, Arthur Schopenhauer, né? Que o resumo dessa frase é o objeto mata o desejo. Então quantas O pessoas... objeto mata o desejo. Quer dizer, quantas pessoas não acham que a felicidade é quando eu vou trocar essa casa, eu vou trocar esse carro e eu vou ficar feliz. E aí nunca atinge. Eu estou vendo uma pergunta, né? Como lidar com a rejeição? Acho que encaixa nisso que você falou do desejo. Por exemplo, às vezes, isso eu tenho em análise, né? Crianças que me falam, se eu sou a filha que a mãe, meu pai e minha mãe estavam esperando. Então, às vezes, essas pessoas viram adultas, né? E elas não são exatamente o que as mães estavam esperando. Porque talvez aquela mãe não estava afim de se tornar mãe.
Eu acho muito bacana esse momento de hoje, onde as pessoas têm liberdade para não serem mães. Eu lembro uma análise que eu conduzi por muitos anos, de vinha para análise, praticamente para pedir para análise, para psicanálise, autorização para não ser mãe. Isso era antigamente. Hoje as pessoas têm todo o direito de não serem mães, não desejarem ser mãe, não desejar. Eu acho que é um mundo mais honesto em relação. Aí não vai ter essa morte, porque você, o que você está desejando é o que você está desejando e não aquilo que você tem que desejar. Porque você casou? Porque tem. Porque você está tendo o primeiro filho? Tem que. Porque você vai ter o segundo? Porque tem que. E eu estou vendo que não tem que nada, porque está tudo ruim. Não está bom, você não está. Né? Exatamente, perfeito. Eu tenho que agradecer aqui a Rita, que ela tá apertando, ela tá clicando no like aqui, eu vejo o rostinho dela subindo, ela deve estar até com dor no dedo. Muito obrigado pelos likes, Rita. Mas É, a nossa da Rita. a, a, a Natália falou aqui, olha, esse tema muito me interessa, de ser mãe ou não. É. Porque hoje as moças têm direito de não serem mães. Sim, Né? Não é uma coisa. Acabou porque tem que. É porque eu quero ou porque eu não quero. Eu acho que, de repente, as pessoas poderem se olhar, se aceitar. Não estou falando nada romântico e polianístico, não. Isso é real. A gente pode gostar da gente. Gorda, magra, alta, baixa, feia, bonita, intelectual, não intelectual. A gente pode, porque a gente tem que, em algum momento, Rodrigo, e é isso que você falou, antes de formar a nossa família, além da família que a gente veio, a gente tem que formar a nós mesmos. Quem eu sou, do que eu gosto, o que me agrada, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Capturar um pouco de ser o ser do outro, de fazer para agradar o outro só, ou porque tem que. Você pode fazer porque você gosta. E aí perfeito. a dor psíquica é menor. Perfeito. Olha que interessante esse comentário da Natália. Romantizam muito a maternidade, mas o pós-maternidade dói demais. E principalmente aqui no Instagram, onde a gente tá, todo mundo posta assim: nossa, meu filho nasceu, nossa, que lindo meu filho com um mês. Não criticando, mas assim, dá muito trabalho e ninguém posta os trabalhos que dá, né, Marinês? É uma coisa difícil, não é simples assim. Olha, eu vou te falar uma coisa: ter filho é um negócio maravilhoso, mas pode ter certeza. A partir do momento que você teve o filho, eu tenho dois, mas a partir do momento que você teve o filho, metade da sua vida acabou. Isso é fato, né? Porque A preocupação é eterna, né? tem muito trabalho. Mas uma hora passa. Aí você pode se dedicar só a você. Olha, Rodrigo, eu estou em casa, eu estou gostando muito de estar aqui, viu? Mas daqui a pouco eu tenho que ir. sim, ó, quando você precisar ir, você pode falar, a gente para aqui. Eu vou Olha que precisar. legal os likes do Ricardo, a Quem? Natália. Tem uma pergunta aqui na caixa. Aqui a Natália, olha que legal. Mais uma live com você, Marinês. A gente tem que marcar a nossa segunda live. Teve aqui inúmeros elogios. Inúmeros. Eu ficaria até sei lá que horas lendo. Mas é porque. Eu nem sei se são pessoas que eu conheço. Eu vi algumas que eu conheço, mas elas sabem da minha paixão pelo trabalho e por todas elas, né? Sim, exatamente. Olha, a Natasha falou mais uma assim. O legal, Marinês, é que quando a gente faz live, os seguidores compartilham. Então, tanto os meus Ah, quanto os seus. no passado sofri e não entendia. Isso eu penso. Muita gente fica muito tempo doente sem necessidade, porque sabe que não está doente.
Sofrimento psíquico não é doença. Sofrimento psíquico é dor de gente, é dor de humano. Isso é normal, é normal. E nós estamos no momento onde isso tudo está muito aumentado. Está muito aumentado, né? Porque a gente está reprimido, está castrado, está fechado, está se vendo. Mas vai passar, passou, tudo passa, né? Sim, Pô, agora eu tenho que ir. Eu tá amei, ótimo. amei, Nossa, eu amei. amei, eu amei demais. Olha, passaram 52 minutos voando para mim. Para mim também. Bom, estou à disposição. Um beijo para todo mundo que participou. Rodrigo, um beijo especial para você, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, viu? E é isso. Olha, Ficava até amanhã. Beijo. Um beijo ai, para demais, eu amei. Vamos marcar nossa próxima. Eu amei. Vamos marcar. Um beijo. Obrigado, obrigado a todo mundo. Agora tá, um beijo. Eu não sei sair, Rodrigo. Como que eu Ah, saio? eu vou sair aqui para nós dois. A Marinês saiu. Nossa, foi incrível a live com a Marinês. Obrigado, Rita. Eu vi quantos likes você clicou aqui. Eu amei. Obrigado a todo mundo. Eu vou marcar o Instagram da Marinês, assim como eu marco de todo mundo. Quem quiser, quem quiser seguir ela, acompanhar o trabalho dela, é só seguir lá. Adorei. Amanhã tem mais uma live, às 8 horas. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Ah, obrigado, Rita. Obrigado, Ariane. Ah, não. A Arineia. Obrigado, Arineia. Até amanhã às 8. Tchau, tchau.